Paz do Senhor, meus irmãos. Então, entramos aqui no segunda parte do capítulo 2 da carta aos Romanos. E agora nós estamos no verso de número 17. E olha que interessante o que a Bíblia vai nos dizer. Verso 17. Mas, se você diz que é judeu, confia na lei e se gloria em Deus, tá? Se você conhece a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, então olha que legal. Nós podemos substituir isso aqui, se você é judeu, por se você é cristão, se você é crente, se você acredita em Deus, se você conhece a vontade de Deus, prova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, instruído na palavra, se você está convencido de que é guia dos cegos, luz dos que se encontram nas trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, olha o verso 21, olha o peso, você, pois, que ensina aos outros, não ensina a si mesmo? Você que prega que não se deve roubar, rouba. Você que diz que não se deve cometer adultério, adultera. Você que detesta ídolos, rouba os templos. Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Aqui, meus irmãos, tem um peso muito grande que Paulo está falando, porque ele está dizendo, olha, você que prega, não faz o que você está pregando, você que fala que é da lei, você transgride a lei, você que fala que é da palavra, você não faz o que a palavra está dizendo, você que ensina uma coisa, está fazendo outra. Verso 24, pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Olha que triste esse verso 24 aqui, onde diz que Deus, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, entre as pessoas que não são crentes, por causa de nós, por causa de mim, por causa de você, que prega e não faz o que está pregando. Vamos continuar lendo aqui, daqui a pouco nós já explanamos, tá? Verso 25. A circuncisão tem valor se você pratica a lei, mas se você é transgressor da lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Portanto, se a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será essa incircuncisão considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele julgará você, que embora tenha a letra da lei e a circuncisão, é transgressor da lei. Porque não é judeu quem é apenas exteriormente, nem é circuncisão, aqui é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão é do coração, pelo Espírito, não sendo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Então veja que Paulo está batendo aqui ferozmente, ferreamente, na incircuncisão, porque os irmãos estavam acreditando que apenas quem era circuncidado poderia ser de Deus. Paulo estava falando, olha, não adianta você ser circuncidado, não adianta você ter a marca da promessa, não adianta você ter a marca de Abraão e você não fazer o que a lei está falando. Você diz que é da lei e está fazendo ao contrário do que a lei está falando. Você diz que não pode roubar e está roubando, diz que não pode se prostituir e está prostituindo. Então isso não adianta de nada. Isso tanto o Paulo falando aqui para os judeus, como a gente levando a interpretação hoje para nós que somos cristãos, que somos crentes. Não adianta nós falarmos que somos da lei, que somos de Deus, que fazemos acontecer e não fazemos coisa nenhuma, não somos coisa nenhuma, não fazemos aquilo que pregamos, né? Não, a gente prega que não deve julgar e julga, prega que deve amar e não ama, prega que deve perdoar e não perdoa quando chega a nossa vez. Então o que Paulo está falando, não adianta você ter uma marca externa, não adianta os homens ver você como marca externa, a sua marca tem que ser interior, a marca da promessa do Espírito Santo é no coração, é interior, não adianta você fazer as coisas para o homem ver externamente, porque isso não vale de nada, se você é só externo e não tem nada no interno, então não vale de nada. O que você precisa é ter a lei internamente, o que você precisa é ter a circuncisão interna. O que Paulo está dizendo aqui é que não adianta você ser circuncidado e não seguir a lei. É a mesma coisa de você não ser circuncidado. E mais, ele fala que aquele que não é circuncidado e segue a lei, esse vai julgar os que são circuncidados e não seguem a lei. Esse vai julgar, porque esse está seguindo a lei. Então esse é de Deus. Então você não é de Deus pela marca que você tem. Você não é de Deus por você ter sido escolhido por ele. Você não é de Deus porque você é um pastor. Você não é de Deus porque você é um padre. Você não é de Deus porque você é um presbítero, um evangelista. Não, você é de Deus pela palavra que você segue dentro do seu coração. Você é de Deus quando você segue as leis que a palavra pede. Você é de Deus quando você ama, quando você não julga, quando você ama o seu próximo, quando você ama Deus, quando você ama as pessoas como a ti mesmo. Quando você faz o que a palavra está te pedindo, então você é de Deus. Não por título, não por marca, não por nada que o mundo possa ver e possa reconhecer, mas pelas coisas que Deus possa reconhecer em você.
Amém? Então, olha como Paulo bate firmemente nesta tecla e ele já começa aqui no finalzinho deste capítulo 2 a dizer para que veio nessa carta de Romanos. Para dizer que não adianta ser circuncidado e não fazer a lei. Tem que ser incircuncidado ou não circuncidado, mas fazer a lei. Não adianta. Qualquer uma das outras coisas, não adianta. Tem que fazer a lei. Se você fizer a lei, não importa se você é circunciso ou se você é incircunciso. Se você está fazendo a lei, beleza, tá ok. Se não está fazendo, não adianta um, não adianta outro, porque você não está fazendo a lei, então você não é de Deus. Para ser de Deus, tem que fazer a lei. E a lei aqui, meus irmãos, é Bíblia, é palavra. Amém? Deus abençoe por me acompanhar.